Olá, olá, tudo bem? Segundo ano, voltamos, né? Estamos aqui de novo para a nossa aula de revisão. A prova está chegando, né? A V2. E vocês vão fazer a prova de redação, né? Então, a matéria que a gente selecionou aí é a matéria para você... É a matéria do período, né? Para você fazer uma revisão, tá? A gente vai trabalhar fábula, gênero textual, né? Relato, notícia, tá? Eu trouxe aqui alguns exercícios, algumas atividades para a gente poder estar desenvolvendo e relembrando tudo aquilo que a gente já falou ao longo aí do período, tá legal? Então, prepara aí seu material, tá? Pega seu caderno, pega seu livro, ok? Faz as anotações devidas e vamos lá, vamos seguindo aqui. Nessa primeira parte, nesse primeiro slide aqui, eu trouxe o texto. Outra coisa lembrando, né? A gente vai fazer a correção da lista de exercícios. Então você já aproveita, vai estudando pela lista, né? Ver se você respondeu certinho, se está tudo de acordo, tá? Porque ela vai acabar te ajudando aí para a realização aí da sua prova. Então a gente tem o primeiro texto, né? Que você vai primeiro identificar esse gênero, tá? A partir das características que o compõem. Então nós temos aí o leão, o lobo e o leão. Começa assim. Muito importante a leitura, faça a leitura com calma na hora da prova, tá? Se utilize de todo o tempo necessário, tá? E leia o texto com atenção. Às vezes você deixa passar alguma coisa porque não deu a devida atenção àquela leitura, ok? Então vamos lá. Um lobo que acabara de roubar uma ovelha, depois de refletir por um instante, chegou à conclusão que o melhor seria levá-la para longe do curral, para que enfim fosse capaz de servir-se daquela merecida refeição, sem o indesejado risco de ser interrompido por alguém. No entanto, contrariando a sua vontade, seus planos bruscamente mudaram de rumo, quando no caminho ele cruzou com um poderoso leão, que sem muita conversa de um bote lhe tomou a ovelha. O lobo contrariado, mas sempre mantendo uma distância segura do seu oponente, disse em tom injuriado com uma certa dose de ironia: "Você não tem o direito de tomar para si aquilo que por direito me pertence." Bom, gente, qual é a moral da história? Aquilo que se consegue pelo mal também se perde, né? Nenhum dos dois, na verdade, era dono de nada. Na verdade, ele foi lá, né? Pegou o lobo, pegou a ovelha e achou que era dele e acabou. Aí vem o outro, né? Se sentindo o rei, o dono de tudo, e toma para ele. Então, assim, aquilo que se consegue pelo mal, ou seja, né? Não me pertence, você vai perder, tá? Então, ele nos chama essa atenção. A ideia aqui é o quê? Você reconhecer esse gênero textual, tá? Então, ele é um gênero lírico, é uma crônica, é um gênero épico, é uma anedota, é um gênero narrativo, por ser um conto. Desculpa, gente, que eu vou lendo, falando o tempo todo, a garganta vai ficando seca. É um gênero lírico, porque é um poema. E aí, o que você marcaria aí? Ele é uma fábula, um gênero narrativo ou é uma fábula? O que você acha? O que você marcaria aí? Gênero. Deixa eu só aqui. Narrativo, né? Uma fábula, tá? Pelas características você conseguir identificar. Bom, que características então são essas? Olha só, o texto ele é narrativo, ele apresenta animais como personagens, características peculiares aos seres humanos, né? Porque se você reparar numa fábula, eles se utilizam de animais justamente para não ter que utilizar, né, nome de pessoas, para não tornar a coisa pessoal a ninguém, enfim, mas para levar o leitor a uma reflexão também quanto aos seus comportamentos, suas atitudes, né? Ele apresenta aí uma moral, um ensinamento justamente para que o leitor ele pare e pense, né? Porque
todos nós, em algum momento da vida, acabamos cometendo alguns erros, né? Então, as fábulas, elas tratam muito dessas questões que o ser humano vive. Só que ele se utiliza dos personagens animais, tá? Como se esses animais tivessem as mesmas características pertencentes ao ser humano, tá? Então, o gênero textual fábula tem o objetivo de apresentar juízos de valor e lições de moral, ok? Muito bem. Então, vamos seguindo aí. Questão 3. Um escritor, ele destaca-se pela produção dos gêneros, né? Então, imagina aí, existe lá um escritor e ele está acostumado a escrever um conto, uma crônica e um romance. Essa produção que ele está acostumado a escrever está relacionada com que gênero? Gênero épico, gênero lírico, narrativo, poético ou dramático? E é o tipo de questão que você tem que estar atento ao enunciado, porque senão você vai ficar na dúvida ali, tá? A questão certa aí é a letra C. Tanto o conto, como a crônica, como o romance, eles pertencem a esse gênero narrativo. Por quê, gente? Porque eles contam fatos, correto? Eles apresentam elementos pertencentes a uma narrativa. Personagens, ação, lugar, espaço, tá? Se houver a dúvida, professora, não pode ser dramático? Olha só, dramático, você pode associar o dramático ao romance, tá? De repente o conto pode apresentar uma situação dramática, mas o gênero conto, crônica e romance, então ele está englobando os três. Então a resposta tem que ser voltada para os três, ok? Então os três são gêneros pertencentes ao gênero narrativo, tá? Então muito bem, vamos seguindo aí. Aqui você vai assinalar a alternativa que associa respectivamente, cuidado com essa palavrinha, porque respectivamente é o quê? É a questão da ordem, né? Aquela sequência, tá? Então não tenta ler de baixo para cima, ou então primeiro fazer o do meio, não. Respectivamente, primeiro vem esse, depois vem esse, depois vem esse, entendeu? Então segue essa sequência. Então vamos lá. Com relação a quê, gente? As características e função social aos gêneros mencionados. Então olha o que diz aqui o número 1. É uma pequena narrativa em que os animais são as personagens protagonistas. Acabamos de falar nela, né? Apresenta uma crítica ao comportamento humano por meio da atitude de animais. Comentei isso também. Esse gênero ele serve como distração e moralização, sim, pois ele apresenta determinados valores considerados socialmente aceitos. Beleza, de cara você sabe que isso aí é o quê? Vou nem responder, pensa aí. 2. Texto com uma linguagem verbal e não verbal. Olha aí, vai pensando quais tipos de textos que podem apresentar linguagem verbal e não verbal. Da ordem do descrever e prescrever. Com o uso de elementos voltados para um determinado público-alvo, cujo objetivo é o quê? Despertar sentidos ou desejos, né? Apresentando o domínio da sugestão sobre a informação. Tá? Então ele te sugere, ele te atrai, ele chama a atenção do público, ele se utiliza de uma linguagem não verbal, então ele se utiliza aí de elementos o quê? Imagens, desenhos, ilustrações, cores, não é isso? Ele se utiliza também da linguagem verbal, de orações, frases, enfim, olha aí, vai prestando atenção. E tudo isso com o objetivo de quê? De atrair o leitor para ele desejar aquilo e consumir, né? Então já estou te dando uma dica aí de que tipo de texto é esse. Olha o terceiro. Texto com as mesmas características básicas da narração. Então, características básicas da narração. Sem, contudo, apresentar um conflito. Então, lembra que na narração tem conflito, tem o clímax, tem o desfecho. Beleza. Mas ele está dizendo pra gente que esse texto também apresenta elementos, então deve ter personagens, deve ter ação, né? Deve ter o lugar onde acontece, deve ter o tempo, o momento em que acontece, mas não tem conflito, é só a apresentação de alguma coisa, de um fato que aconteceu com alguém. Alguém viveu, experienciou isso aí. Então, entendeu, gente? Então, a partir da sua leitura, ela consegue te levar, quando você se permite pensar sobre aquilo, você consegue começar a chegar na resposta antes mesmo de ter as opções em sua vista.
Olha só, tem a função social de representar experiências vividas situadas no tempo, num determinado tempo. Então, aquelas 3 opções lá, 3, vamos dizer, características desse gênero apresentadas, né, respectivamente, elas estão relacionadas a quê? A crônica, fábula e anúncio publicitário? A uma fábula, a um conto, a uma notícia de jornal? A um relato autobiográfico, a um anúncio publicitário ou a uma fábula? A letra D, a uma fábula, a um anúncio publicitário e a um relato autobiográfico? A letra E, a um relato autobiográfico, a fábula e um anúncio? Reparou que houve uma brincadeira aí na mudança de ordens? Qual dessas aí obedece respectivamente à ordem que eu li lá em cima? O que você me diria? O que você vai marcar, né? Na verdade, é o que mais importa aí. A sua marcação correta. Letra D, né, gente? Muito bem. Primeiro eu falei do texto, que tem os personagens animais. Depois eu falei do anúncio publicitário, que se utiliza da linguagem verbal e não verbal, correto? Depois eu falei do relato autobiográfico, né, que são fatos. Ele também apresenta elementos de uma narrativa, mas ele não apresenta conflito. É o relato, é a experiência vivida por alguém, tá? Legal, muito bem. Então repara, esses gêneros textuais aí fazem parte da sua prova. Por isso que nós estamos voltando neles. Pode ser que na sua prova caia uma fábula, pode ser que caia ali um anúncio publicitário para você reconhecer qual o objetivo daquele anúncio. Pode ser que caia o relato de alguém e ali alguns questionamentos sobre, tá? Então é importante reconhecer a característica de cada gênero, ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho outro texto, esse texto também está na sua lista de exercícios, tá? Eu vou ler algumas partes que eu coloquei aqui e você acompanha a leitura aí, ok? O título é essa parte que está em preto aí, tá? Cientistas descobrem como o vírus da Zika se comporta no cérebro de bebês. Estudo traçou o comportamento do vírus da Zika no Brasil pela primeira vez. Resultados mostram que células são destruídas para que vírus multiplique. E aí a gente começa então a leitura do texto. Cientistas descobriram como é o comportamento do vírus da Zika no cérebro dos bebês durante a gestação. A pesquisa pioneira foi feita por um consórcio brasileiro das Universidades Federais do Rio, Campinas, Pará e ainda dos Institutos DOR, Evandro Chagas e Fiocruz, como mostrou o Jornal Nacional nesta terça-feira, dia 10. Como o vírus da doença age dentro da célula nervosa em formação, o estudo em laboratório mostrou o roteiro traçado pelo vírus da Zika. Ele entra na célula e passa a se reproduzir muito. Depois, a célula ativa um sistema de defesa, ficando paralisada e não se desenvolve mais. Em seguida, ela morre. Em consequência disso, o número de neurônios é muito menor no feto infectado. Os cientistas encontraram alteração em 500 genes e proteínas dentro das células atacadas pelo vírus da Zika, o que provoca a má formação do cérebro. Entre aspas, tá? Que é a neurocientista aí explicando, ó. É um vírus muito agressivo, ele mata as células em 12 dias. Ele usa todo o mecanismo da célula, dessa fábrica celular, para a produção do vírus, para se autorreplicar, se autorreproduzir. Então, a neurocientista Patrícia Garcês explicou. Características, aí na verdade, acho que, deixa eu ver aqui, ele cortou um pedacinho, né? Então, deixa eu pegar aqui para a gente poder ler junto essa parte aqui. Depois que ela fala, aí diz o seguinte, né? Ao entender o que o vírus faz nas células e as características, os cientistas eles podem, na verdade, deixa eu voltar aqui, tá? Eles podem impedir, não é isso? Então, beleza, voltamos. Tá. Eles podem impedir a evolução dele e assim agir mais rapidamente, encontrando soluções entre os medicamentos já existentes, aqueles que podem ser mais eficazes contra a Zika, ou ainda ajudar a criar remédios novos a partir dessas informações.
Estas descobertas, no entanto, não tiram a obrigação de cada um no combate ao mosquito causador da Zika, dengue e chikungunya. Ela continua explicando, ó, repara que está entre aspas porque é a fala da neurocientista, né? Que as não pessoas fiquem esperando um medicamento e deixem de se proteger. Não, eu acho que a prevenção nesse caso, com certeza, é a nossa maior arma contra o mosquito. Contra o vírus da Zika, a gente precisa se proteger contra os mosquitos. E não só ficar esperando, né, que a ciência traga aí a solução, tá? Bom, essa notícia, então ele já traz para você que gênero textual é esse, né? É uma notícia, faz parte aí da esfera jornalística, tem como função predominante o quê? Ele só registra os fatos, ele defende um ponto de vista, ele explica detalhadamente, ele transmite informações ou ele informa os leitores sobre os acontecimentos recentes e deixa-os atualizados. Óbvio, né, gente? A letra E. A notícia ela tem esse objetivo. Além de trazer informação, traz informação o quê? Recente, atual, tá? Com o objetivo de atualizar as pessoas em todo tempo, em todo momento, ok? Todas as outras, então vamos lá, registra fatos presentes para incluir os futuramente livros de história? Não, não é esse o objetivo, tá? Defende um ponto de vista? Não, não é um artigo de opinião. Então, você pode até eliminar essa. A C. Explica detalhadamente assuntos diversos de interesse da população? Não, né? Não é bem isso aqui. A D. Transmite informações colhidas a partir de pesquisas realizadas pelos jornalistas? A notícia, gente, ela informa. O objetivo dela é informação, tá? Então, o objetivo da notícia é informar aos leitores fatos, acontecimentos atuais, recentes, ok? Deixando toda a população atualizada, tá? Essa é a resposta correta, ok? Então, vamos para a questão 6. Aponte as principais características do gênero textual notícia. E aqui você deve escrever, né, todas as características que estão relacionadas a esse gênero textual, tá? Bom, se é notícia, como nós já falamos, primeira coisa, né? Informação. Então, o seu cunho é totalmente informativo, tá? O texto, essa estrutura, essa construção aí do gênero notícia, ele deve ser descritivo. Imagina, né, alguém está ali informando, descrevendo o acontecimento, né, o ocorrido, ou narrativo, tá? E quando eu falo em descritivo, porque ele nessa narrativa ele vai apresentar alguns elementos que vai compor a descrição, ok? Que mais? Quais características mais fazem parte? O texto é relativamente curto, a notícia ela precisa ser informada, então não precisa ser textos longos, tá? Veiculado nos meios de comunicação, sim, lógico, né? Se o objetivo é alcançar a maior quantidade, o maior número de pessoas, então eles vão se utilizar das mídias, da televisão, do rádio, enfim, tá? É uma linguagem formal, mas é uma linguagem formal clara e objetiva, porque o objetivo não é informar somente a classe social a mais alta, ou não. Se o objetivo é que todos tenham aquela informação, então eu preciso usar uma linguagem que todos irão entender, compreender, tá? Por isso a gente se utiliza, lógico, da linguagem formal, de uma linguagem clara, né, esclarecedora e objetiva. Não é o momento de apresentar opinião, tá? Por isso tem que ser objetiva. Esses textos com títulos, e aí tá falando da questão da estrutura, né? Como montar isso num papel, na folha, enfim. Então tem que ter um texto principal e um texto auxiliar, ok? O texto principal é aquele título, a manchete, né? Chamativa, atraente, para que desperte no leitor aí o interesse por essa leitura, ok? Esses textos geralmente são em terceira pessoa, tá?
e o discurso sempre indireto. Por quê? Porque você não vai apresentar ali a fala de ninguém, o diálogo, ou se apresentar, você coloca entre aspas, entendeu? Como a gente leu, né, anteriormente. Então, ele se utilizou de um discurso indireto, tá? O locutor apresentando, né, escrevendo, o narrador, o autor, né, escrevendo aí o texto, ok? E sempre apresentando fatos reais, fatos atuais, fatos aí pertencentes ao cotidiano, tá? Então essas são as características do gênero textual notícia, ok? Vamos lá. O próximo texto é para as questões 7 e 8, tá? O título dele é Negrinha. Vamos ver do que se trata? Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não. Fusca, mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos viveram-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos, sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora patroa, gorda, rica, dona do mundo, a mimada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar, ali ela bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo, uma virtuosa senhora, em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo. Mas não admitia choro de criança. Ai, punha-lhe os nervos em carne viva, ou seja, ela ficava nervosa, né? A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos, e daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo e zera ao regime novo. Essa indecência de negro igual. É um texto aí de Monteiro Lobato, né? Bom, esse texto lido, ele pode ser classificado, gente, como o quê? É um conto, é uma fábula, é uma notícia, é um relato. Dentro dessas características que nós já falamos e já vimos aí nos exercícios anteriores, o que você consegue perceber nesse texto, né? Característico a ele. Fábula não é, você já pode excluir. Notícia também não, né, gente? Então sobrou pra gente o conto e o relato. Relato não é porque não tá experienciando ali a vida, né? Uma autobiografia, não é isso, não é relato. É um conto de Monteiro Lobato, tá? Na próxima questão, ainda sobre o texto, diz o seguinte: a narrativa focaliza um momento histórico-social de valores contraditórios, que ao mesmo tempo que ela é muito boa, né, ela é muito cheia de virtudes, reparou lá na hora da leitura? Ela tem uma situação que não é favorável, né? Vamos ver o que diz. Essa contradição infere-se no contexto pela. Então, olha só. Onde que você pode perceber essa contradição? Olha o que diz a letra A. Falta de aproximação entre a menina e a senhora, preocupada com as amigas. Na letra B, receptividade da senhora para com os padres, mas deselegante para com as beatas. Na letra C, ironia do padre a respeito da senhora, que era perversa com as crianças. Ou na letra D, resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros, evidenciada no final do texto. E aí? Foca ali no enunciado, né? Essa contradição. Que contradição? Os valores contraditórios, né? Dela ser tão virtuosa e ao mesmo tempo não tolerar o choro de criança, por exemplo, né? Que letrinha aí você marcaria, então, confirmando essa contradição?
existe aí uma resistência, né, dessa senhora, que você percebe no final do texto, né, em aceitar tal liberdade, tá? E isso fica muito evidenciado no final do texto. Qualquer coisa você volta lá, ó. A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora dos escravos, daquelas ferozes, né? E aí, ó, essa indecência de negro igual. Então, repara, houve aqui uma resistência dela em aceitar, né? Então, a letra D, tá? Seguindo, então, vou voltar aqui a resposta. A narrativa focaliza um momento histórico e social de valores, tá? Muito bem, vamos para o próximo texto. Esse aqui, você vai responder as questões 9, 10 e 11, baseados aqui nesse texto, ok? Que saudade da minha professorinha. Olha só, repara como ele escreve, né, a palavra e vamos entender por que ele trata dessa forma. Ou ela, né? Vamos lá. A primeira presença em meu aprendizado escolar que me causou impacto e causa até hoje foi uma jovem professorinha. Claro que eu uso esse termo, professorinha, com muito afeto. Chamava-se Eunice Vasconcelos. E foi com ela que eu aprendi a fazer o que ela chamava de sentenças. Eu já sabia ler e escrever quando cheguei à escolinha particular de Eunice, aos 6 anos. Era, portanto, a década de 20. Eu havia sido alfabetizada em casa por minha mãe e meu pai durante uma infância marcada por dificuldades financeiras, mas também por muita harmonia familiar. Minha alfabetização não me foi nada enfadonha, porque partiu de palavras e frases ligadas à minha experiência, escritas com gravetos no chão de terra do quintal. E aí, gente, nesse texto, o emprego do termo professorinha, ele se justifica pelo afeto de Paulo Freire, pela professora, pelo fato da professora dar aula para as crianças, pelo tamanho físico da professora, pela qualidade inferior característica da professora ou pela idade da professora na época. O que você acha que justifica, né, o termo aí professorinha? E aí você tem que voltar lá no seu texto, porque, repara, é um relato, né, de Paulo Freire, é uma história dele no final do texto. Eu não coloquei o texto todo aqui porque ele é grande, mas você tem ele na sua lista, tá? Então você pode voltar lá no final do texto e verificar que quem escreveu esse texto. Tá lá, ó, Paulo Freire. Que saudade da minha professorinha, revista Nova Escola, e tem um ano aí que ele escreveu. Então você identifica aí esse relato de Paulo Freire, né? Ele, por ter esse afeto, esse carinho aí, ele utiliza o termo professorinha, ok? Então, muito bem. Vamos seguindo. Podemos dizer que o texto, Que saudade da minha professorinha, é um relato pessoal. A esse respeito, considere as afirmações abaixo. Então, olha só. Você tem 4 afirmações aí, não é isso? O texto é escrito predominantemente na primeira pessoa do singular. Sim, né? Você viu que ele utiliza muito eu, né? Eu. O texto se baseia nas lembranças do narrador sobre sua primeira experiência escolar. Há uma predominância de verbos no pretérito, se referindo aí ao passado. O narrador relata suas lembranças de modo objetivo. E aí? A primeira, a segunda e a terceira estão corretas, né? Agora, se são lembranças dele, pertencente a eles, não pode ser de modo objetivo. Então, a 4 não entra. Seria de modo subjetivo. Afinal de contas, são as experiências que ele vivenciou, tá? Questão 11. Terminando aí. Quanto à tipologia textual, predomina em que saudade da minha professorinha. O que predomina aí? Uma descrição, uma dissertação, uma argumentação, uma exposição ou uma narração? Ele está o quê? Narrando, contando, né?
como ele vivenciou, ele sente saudades, né? Ela marcou uma época da vida dele. Então, existe aí uma narração, tá? Muito bem. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha acompanhado aí essa correção que nós fizemos, tá? Continue os seus estudos, a prova é sexta-feira, continue se preparando. A leitura nesse momento ela é muito importante, tá? Para você reconhecer as características pertencentes aos gêneros estudados, né? Procure ler outras informações também, tá bom? Bons estudos aí, fica com Deus e até uma próxima aula. Tchau, tchau!